Bom, nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouco de como que eu considero que a minha vida, mesmo ainda em um certo sentido ter dado certo, tá? Nesse longo dos anos, ainda assim eu considero que grande parte desse tempo talvez não foi tão bem aproveitado, tá? E você vai entender um pouco mais do porquê que tá esse título nesse vídeo, do porquê que eu coloquei 13 anos da minha vida jogado no lixo, basicamente, tá? Se você já gostou da proposta desse vídeo, deixa o like aqui para ajudar o canal e já vai se inscrevendo também para contribuir e crescer um pouco desse canal que eu tô trazendo aqui com essa proposta bem bacana, tá? Primeiro ponto, minha vida não foi totalmente jogada no lixo de fato, tá? Não foi 100% dela, mas eu considero que grande parte da minha vida poderia ter sido muito bem aproveitada se eu tivesse feito as decisões corretas e principalmente se eu tivesse me mantido, né, fiel àquilo que eu queria e àquilo que eu acreditava desde aquele começo, tá? Basicamente, eu tô falando de uma época por volta de 2013, tá? Onde eu era muito novo, eu era criança. Eu sou muito novo agora, eu tenho 26 anos ali, então vou fazer 27 nesse mês. Mas naquela época, quando eu era muito mais novo do que eu sou hoje, eu sempre tive uma vontade muito grande de ser youtuber. Então, sempre tive vontade de fazer produção de conteúdo, de criar um canal, de falar sobre assuntos que eu gostava. E, particularmente, eu gostava muito do assunto de jogos. Então, eu sempre estava assistindo todo tipo de canal sobre jogos, todo tipo de youtuber, portal de notícia, via conferência de jogos, trailer, assistir a E3, por exemplo, para quem não conhece, era uma grande conferência ali voltado para jogos naquela época, que, se eu não me engano, foi até perto da pandemia, e aí acabou, né? Não existe mais esse evento e está sendo substituído aí por outros tipos de evento. Mas fato é, eu sempre gostei muito desse assunto de criação de conteúdo voltado para aquele tema que eu consumia na época, mas posteriormente para outros temas também. E já naquela época eu comecei a fazer um tipo de conteúdo direcionado para esse assunto de jogos, e eu criei meu canal e comecei a fazer as primeiras produções ali de conteúdo. Mas qual que foi o meu maior erro, né, nesse primeiro momento? E o maior erro que eu considero que grande parte das pessoas cometem quando vão criar ali, vão começar a fazer conteúdo no YouTube. Eu acho que o maior aprendizado ali que eu tenho hoje, olhando para trás, é pensar em como que eu queria ser perfeito logo no início. E principalmente para mim, que tinha por volta de 13 anos, era uma criança, estava ali na pré-adolescência, era muito novo, como que eu queria que tudo aquilo fosse perfeito. Mesmo não tendo equipamentos para aquilo, mesmo não tendo dinheiro nenhum para investir, e o mais importante, ainda que eu não tivesse nada disso, que tudo bem se eu não tivesse nada disso, mas o mais importante seria ter habilidade. E a habilidade você se conquista. Você desbloqueia essa habilidade fazendo na prática, agindo na prática. Mas era algo que eu não tinha, eu não me permitia ter isso, porque eu comecei o meu canal, fiz 1, 2, se eu não me engano, no máximo 4 vídeos ali eu cheguei a fazer, e simplesmente eu desisti. E eu não desisti no sentido de falar, eu vou parar e não vou fazer mais. Não, eu desisti pensando, depois eu faço o próximo. Daqui uma semana eu faço. Daqui um mês eu continuo. E nisso correu 13 anos, sem continuar de fato, né? Com uma tentativa aqui e outra ali, de forma muito isolada, mas sem de fato continuar, tá? Aquele sonho que eu tinha de ser youtuber morreu naqueles conteúdos iniciais que eu tentei fazer e depois parei, tá? Simplesmente porque eu não achava que estava bom o suficiente fazer aquele tipo de conteúdo. E olhando para trás e vendo toda a minha trajetória, né, hoje, passando pela parte de faculdade, estudando, trabalhando no mercado de trabalho comum, né, eu trabalhei em fábrica, basicamente em chão de fábrica, né, trabalhei no almoxerifado dessa mesma fábrica também, e depois segui uma carreira voltada para o marketing, né, necessariamente. E olhando para tudo isso, eu penso, cara, eu consegui
desenvolver muitas habilidades na minha vida, seguindo pelo caminho tradicional, sem estar na internet, de fato. Mas, de fato, olhando hoje, considerando que eu tenho uma vida boa hoje, não estou no fundo do poço, tenho uma boa vida hoje, consegui alcançar boas coisas hoje, mas olhando lá para trás eu penso, cara, foram 13 anos que passaram em que eu adiei essa vontade minha de fazer conteúdo, de produzir aqui para a internet, especificamente para o YouTube, talvez era a plataforma que eu mais gostava, por me identificar mais. O quanto que esse adiamento, essa procrastinação de 13 anos me prejudicou. O quanto que ter passado todo esse tempo só pensando, cara, eu preciso fazer conteúdo, cara, como que eu posso fazer conteúdo, como que pode ser o meu canal, que formato que eu uso, qual que é o nome, qual que é o tema, qual que é o nicho, pensando em tudo isso, são 13 anos. E 13 anos não são 13 semanas, não são 13 dias, não são 13 meses. São 13 anos, que é muito tempo. E o quanto que eu poderia estar muito mais longe, o quanto que todo esse tempo poderia ter sido muito mais produtivo para mim do que foi, de fato. E mesmo esse tempo tendo sido bom, mas com certeza poderia ter sido muito melhor. Fora a satisfação que eu teria, né, de ter conseguido fazer aquilo que eu gostaria, tá? Esse vídeo não é um vídeo de arrependimento. Eu não me arrependo da minha vida. Eu não me arrependo das decisões que eu tomei, porque eu acredito fielmente que as decisões que eu tomei, elas têm base na capacidade e naquilo que eu tinha naquela época até hoje. E eu venho desbloqueando novas capacidades e tentando novas coisas. E eu tô gravando esse vídeo basicamente porque essa pode ser uma situação que você tá passando também. Eu tô trazendo como um exemplo pessoal de algo que eu passei e de que eu acho que muita gente talvez possa se identificar com isso que eu tô falando. De o quanto que quer iniciar um projeto novo, né? De repente fazer conteúdo na internet, tentar coisas novas, seja na situação que eu tô, por exemplo, hoje, que é, cara, não é uma situação ruim, mas poderia, né, ter sido muito mais proveitoso ou poderia já estar sendo muito mais produtivo, tá, na internet do que não tá hoje. Ou seja, uma pessoa que, cara, não tá numa situação boa também e jogou fora todos os sonhos de talvez fazer aquilo que gosta ou fazer aquilo que acha que gosta, porque também para você saber que você gosta só fazendo de fato, o quanto que isso também pausou, de repente, o seu sonho, talvez aí do outro lado da tela, de começar a fazer produção de conteúdo, de começar a expor suas ideias aqui e começar a falar um pouquinho do que você pensa ali pro mundo, tá? Mas eu queria trazer essa mensagem aqui nesse vídeo, que é o primeiro vídeo do canal, aliás, de uma série aí que eu tô querendo fazer a produção para próximos vídeos também, de assuntos que eu acho interessante trazer aqui um pouco em volta do universo que eu faço parte, de marketing, de desenvolvimento, não diria desenvolvimento pessoal, mas falar um pouco de humanidade, de pessoalidade, né, dos desafios que a gente enfrenta no dia a dia. E eu queria trazer esse tema principalmente, né, sobre procrastinação e o quanto que a nossa vida pode ser muito melhor quando a gente realmente aprende a tomar o primeiro passo e seguir com aquilo que a gente quer. Mesmo estando imperfeito, mesmo a gente não sabendo fazer, eu não sei fazer esse vídeo, mas particularmente eu tô aqui botando a cara a tapa e começando. Então, mesmo assim, mesmo não sabendo, faça, cara. Porque o que vai te ensinar eu tenho. E é um esforço, é dedicação também, não é só se aventurar por se aventurar, mas é fazendo, colocando em prática. E o que de pior pode acontecer? Ficar ruim. E você assistir aquilo e pensar, pô, não vou postar, ficou uma merda. Mas tudo bem, faz parte, não poste, grave outro, tente melhorar. Coloque a partir do momento que você achar que ficou bom, né, necessariamente. Mas faça, sabe? Porque senão você pode acabar numa situação muito parecida com a minha também, de procrastinar isso há tanto tempo. E, de novo, eu ressalto, são 13 anos. 13 anos não é pouco tempo. 13 anos é um tempo absurdo para procrastinar alguma coisa que você queira fazer, sabe? Então, eu acho que todos nós devemos nos permitir a fazer aquilo que a gente deseja, colocar em prática e testar.
né? Seja ficando bom ou ruim, cara, faça e teste. Porque eu tenho certeza que, principalmente em relação a essa parte de produção de conteúdo, se der certo, vai ser muito mais produtivo do que qualquer coisa que você possa fazer na sua vida. Porque aqui a internet é o meio que as pessoas estão se relacionando hoje, é digitalmente, não é mais fora da internet, não é mais offline. Aqui é onde as pessoas estão conversando, dialogando, e aqui é onde as pessoas vão te conhecer também, tá bom? Bom, é isso então. Espero que você tenha gostado um pouco desse desabafo pessoal, dessa história pessoal que eu estou trazendo aqui, uma das várias que eu quero trazer aqui para o canal. Se você gostou, de novo, eu peço encarecidamente que você deixe seu like e que você também se inscreva nesse canal para acompanhar os próximos vídeos ali que eu vou estar trazendo, tá bom? Um abraço, fiquem bem e até o próximo vídeo.